Estamos aqui hoje em mais uma aula de Direito Tributário 1. Hoje o tema que eu vou falar é imunidade tributária. Eu arrumei esse chat para dar aula para vocês, porque eu já postei para vocês lá o texto para vocês lerem, tem um vídeo também para vocês assistirem. E aí hoje eu quero fazer algumas considerações sobre esse tema tão interessante. Imunidade tributária, é importante a gente lembrar que ele é um privilégio e é uma garantia, da mesma forma que acontecia com os princípios. Os princípios tributários e a imunidade tributária seriam essas duas situações, são privilégios e garantias do contribuinte, por isso que os dois estão lá no artigo 150. Então a gente vai lembrar aqui que a imunidade tributária está no artigo 150, só que agora é o inciso 6 da Constituição. Então, a imunidade tributária está junto dos princípios por causa disso, porque os dois são privilégios e garantias do contribuinte. Uma questão que eu acho importante a gente destacar é que a imunidade tributária ela é uma não incidência tributária qualificada ou privilegiada. Por que ela é uma não incidência tributária qualificada ou privilegiada? Justamente porque ela é constitucional. Então eu vou falar que aqui ela é uma não incidência. Não incidência qualificada. Por que ela é qualificada? Porque ela está prevista na Constituição Federal. E isso a diferencia das isenções. Isenções também são não incidências tributárias, mas não são qualificadas, porque as isenções elas estão previstas na legislação, ou seja, leis ordinárias ou complementares. E pensando nisso, eu gostaria já que a gente trouxesse à memória, e que eu gostaria muito que vocês lessem, é o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. O artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, tem um erro ali. Se você observar qual é o erro que está ali, eles utilizam um nome equivocado, porque aparece como são isentas, mas não é isenção, e sim imunidade tributária. Então é importante a gente lembrar disso. Uma outra coisinha, todas as imunidades estão no artigo 156, a linha A, B, C, D e E? Não. Nós vamos ter outras imunidades, mas todas elas estão na nossa Constituição. E eu vou colocar aqui para vocês essas outras imunidades, tá bom? Então vamos lá. Além do artigo 156 da Constituição, nós temos mais o artigo 153, parágrafo 4º da Constituição. 153, parágrafo 4º da Constituição. A gente falou ele muitas vezes nas nossas aulas. Por quê? É o parágrafo que fala a respeito do ITR. Lá vai ter uma imunidade, uma não incidência para pequenas glebas rurais. Então lembram quando a gente falou até a questão no trabalho que vocês fizeram sobre extrafiscal, parafiscal e fiscal, as características, sendo que fiscal é uma característica de arrecadação, parafiscal é essa característica de você poder delegar para terceiros a capacidade de arrecadar e fiscalizar, que acontece no ITR para os municípios, e a extrafiscal é essa questão de intervenção na economia. A imunidade para pequenas glebas rurais é uma característica extrafiscal. Um outro que eu também gostaria que vocês relembrassem, que a gente já leu esse artigo, 149, parágrafo 2º, inciso 1. Qual que é o artigo 149? Artigo 149 da Constituição é o que fala das contribuições especiais de uma forma geral, que vai ter lá contribuição social, de intervenção no domínio econômico, de categoria profissional e econômica,
E tem o 149A, que é do município, mas não é o 149. Então temos as 3 contribuições especiais. Parágrafo 2º está falando no inciso 1 que não vai incidir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre o quê? E aí é a hora que eu sempre brinco. Vamos lembrar da Miriam Leitão. Miriam Leitão, questão de balanço econômico. Miriam Leitão fala que nós temos que exportar mais do que importar. Para meu balanço econômico ser favorável, ser superavitário, eu tenho que exportar mais do que importar. Ou seja, eu tenho que entrar mais dólar no meu país do que sair. Então nós vamos, quando eu estou exportando, está entrando dinheiro. Se eu quero incentivar a exportação, eu vou dar imunidade constitucional para que não tenha a incidência tributária nesses produtos. Nós vamos ter também o artigo, vou escrever aqui, ó, artigo 155, parágrafo 3º. Também fala de imunidades. O artigo 155, vamos lembrar, competência estadual. E o 195.7, que é o que eu acabei de falar com vocês, que tem um erro de nomenclatura ali, porque lá fala sobre isenção, mas não é isenção, é imunidade, tá? Então, atenção com isso. E aí temos as nossas imunidades principais que estão previstas na nossa Constituição. Então, imunidade, uma não incidência qualificada. Regra geral, as nossas imunidades, elas podem se classificar em genéricas ou tópicas. Genéricas. Exemplo clássico é o artigo 150, inciso 6. Porque lá é genérica porque fala impostos. Não incide impostos. Então, não fala qual o imposto em si. Todos esses que eu citei e outros são imunidades tópicas, que já fala qual é o tributo em questão. Se é imposto, se é contribuição, então já vai estar elencando quais são os tributos que não teriam a incidência. Nós também podemos ter imunidades objetivas e imunidades subjetivas. Exemplo lá no artigo 156, a linha D. A linha D é a que fala da imunidade do papel dos livros. Imunidade do papel dos livros é uma imunidade objetiva, é sobre o objeto. Imunidade subjetiva, o exemplo que eu tenho, tanto a linha B quanto a linha C. Por que subjetiva? A linha B do 156B, o que é? A imunidade dos templos religiosos. Então nós temos ali uma pessoa, um templo religioso, qualquer que seja a sua religião. Uma coisa que é interessante, gente, sempre as imunidades elas vão estar muito relacionado com algumas situações lá do nosso artigo 5º da Constituição. Algumas liberdades, alguns direitos que estão garantidos às pessoas, como a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de partido político, a liberdade sindical. Tudo isso vai ter uma garantia tributária também. Então eu tenho essa liberdade de eu ter uma liberdade religiosa, então consequentemente eu vou também ter uma liberdade tributária de não pagar tributos por isso. Por isso que tem que ser constitucional, tá? Porque se fosse pela vontade, inclusive, gente, eu comentei com vocês na sala que para mim dói o meu coração quando eu vejo falando, tem um projeto de lei para retirar uma imunidade. Gente, não pode ser projeto de lei, teria que ser um projeto de emenda constitucional. Mas recapitulando lá as nossas aulas, você acha que pode ser uma emenda constitucional para retirar uma imunidade? Ou você entende que isso aqui é uma imunidade absoluta? Eu, Mariana, entendo que, como os princípios, as imunidades são cláusulas pétreas. Não só eu, como vários outros doutrinadores. Porque eles seriam garantias de liberdades individuais que estariam lá no artigo 60, dentro das situações que não podem ser objetos de emenda constitucional. Então, gente, eu confesso que me dói o coração um deputado ou um senador que faça um projeto de emenda constitucional desse para retirar as imunidades, qualquer que seja, não a questão de liberdade religiosa, mas qualquer uma outra, porque eu acho que não é
cabível essa possibilidade. Então vamos lá. Uma outra coisa que é importante eu pensar com vocês, imunidades tributárias. A gente vai ter uma diferença grande para isenção nesse ponto. Sabe por quê? Porque as isenções, isenção é diferente de imunidade. Por causa do quê? A isenção, ela é prevista por lei. E o nosso Código Tributário fala lá no artigo 111 que a interpretação de uma isenção ela tem que ser literal. Então, se a interpretação da isenção tem que ser literal, eu não posso dar nenhuma extensão para aquela interpretação. Diferente do que o Supremo tem feito quanto às imunidades. Porque as imunidades, regra geral, os nossos ministros do Supremo têm interpretado de uma forma teleológica. O que é teleológica? É buscando o fim pela qual a norma foi criada. Eu não gosto de falar que é uma interpretação extensiva. Não. Eu gosto de falar de uma interpretação teleológica, onde os ministros vão analisar por que aquela norma foi criada. Porque se você falar que é extensiva, você questionaria muito o artigo 156D. Vários julgados que ele tem querendo estender a imunidade, não só do papel, para outras situações. E algumas vezes, quase todas foram barradas, tá? Então, um caso muito interessante que a gente tem que conseguiu a extensão é o caso das listas telefônicas, tá? As listas telefônicas conseguiu a extensão por se encaixar nisso, mas não é regra. Regra é tirar a extensão nesses casos, porque ali é uma interpretação buscando o fim pelo qual aquela norma foi criada. Então, muita atenção com isso. E eu gostaria de destacar com vocês duas súmulas. Tem duas súmulas que é importante a gente lembrar e que tem caído muito nas provas. É a súmulas 657 e 724 do Supremo Tribunal Federal. Essas duas súmulas são muito interessantes de serem analisadas e muito importantes. Vamos dar uma lidinha nelas aí? Espera um minutinho. Agora que eu vi aqui que estava cortando um pedacinho do nosso papel, mas vou ler aqui com vocês a súmula 657. Presta atenção na súmula 657 que fala exatamente daquela imunidade objetiva que eu comentei com vocês, que é incidente sobre a questão dos livros. Olha aqui, ó. A imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D, da Constituição Federal, abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Então aqui nós observamos um fim pelo qual a norma foi criada. Porque hoje eu brinco que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Você for narrar várias coisas sobre uma pessoa colocando dinheiro na cueca, como já aconteceu algumas vezes com os nossos senadores. Se você tirar uma foto, eu acho que não precisa falar mais nada, né? Então, as imagens e os filmes fotográficos também conseguiram, por causa principalmente das revistas, né? Por isso que a gente vê que tem muitos publicitários que ganham muito dinheiro trabalhando nessas revistas, justamente com esse fim. Então, a súmula 657 é essa. Agora vamos ver a súmula 724. Súmula 724. Ela já vai estender, gente, a imunidade. Essa súmula 724 tem caído muito nas provas e principalmente até na OAB mesmo, que fala assim: ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 156C da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. O que nós vamos ter aqui? O artigo 150, ele traz as imunidades que nós temos lá. Imunidade sindical, imunidade de partido político. E aqui ele estendeu, mesmo que o imóvel não esteja sendo utilizado por essas entidades que estão ali elencadas, se eu alugo aquele imóvel a terceiros, mas eu pego o dinheiro desse aluguel e aplico nas atividades essenciais, ainda permanece imune. Aí uma pergunta que vai: ué, professora, mas caiu na prova que eu vi de algum concurso ou da OAB falando quanto a mesma situação para templos religiosos. Sim, gente, nós não temos uma súmula ainda
para templos religiosos, porque aqui fala só da linha C na súmula, mas na prática o Supremo já tem interpretado dessa forma, estendendo também aos templos religiosos que estão na linha B. Então, eu acho que as súmulas que eu gostaria de falar são essas, sobre o tema. E agora, rapidinho, eu vou comentar com vocês das imunidades que estão na linha A, B, C, D e E. Lembrando que a linha E foi até uma observação que eu fiz daquele vídeo que eu indiquei para vocês verem, do professor Eduardo Sabag. Ele ainda não era da época da linha E. Hoje nós temos a linha E, gente. A linha E eu nunca vou esquecer dela, porque ela marcou minha vida, um momento assim, confissão para vocês, porque ela é do dia 15 de outubro de 2013. E o meu filho, o segundo, o Miguel, ele é do dia 16 de outubro de 2013. E aí o que aconteceu? Muito legal. Eu estava ganhando neném, né? Eu lembro direitinho que eu estava terminando um comentário para ser publicado na maternidade. Porque o escritório que eu trabalhava em Goiânia, ele pediu para eu fazer um comentário sobre essa linha. E aí eu fui para a maternidade terminando. E aí eu cheguei lá, estava esperando ganhar neném. O médico olhou para mim: Mariana, o que você está fazendo? Eu falei: não, estou terminando de comentar a emenda constitucional 75 que saiu agora. Aí ele falou: Mariana, você vai ganhar neném daqui a pouco. Eu falei: não tem problema não. É assim, tá, gente? Quando a pessoa é bem corrida, então é desde sempre. Então vamos lá. Imunidade da linha A. Artigo 150, inciso 6, a linha A. Essa imunidade ela é conhecida como imunidade recíproca. O que é uma imunidade recíproca? Imunidade recíproca é aquela que é entre os entes da federação. Ou seja, entre União, Estado, Município, não podem se tributar. Eu, Estado de Goiás, não posso cobrar IPVA dos carros do município de Anápolis. Porque existe essa imunidade que está no inciso A. O objetivo, qual que é o objetivo dessa imunidade, gente? O objetivo dela é resguardar o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, ele é resguardado dessa forma. E ontem mesmo, eu escutando alguns comentários, o Bolsonaro meio bravo, que agora ele não manda nada no Brasil, quem manda é prefeito e governador, e eu dei vontade de falar assim: nossa, seja bem-vinda à República Federativa do Brasil. Até que, enfim, os municípios e os estados estão tendo um pouquinho de força perante a União. Então, eu fiquei até feliz dessa balbúrdia que nós estamos vivendo, dessa época do coronavírus. O STF, gente, ele ampliou para os impostos, porque lá no artigo 156, ele fala que são impostos sobre bens, serviços e renda, né? Patrimônio, renda e serviços. E ele ampliou, inclusive, para o IOF. Então, não pode ser tributado o IOF dos estados e dos municípios. A União não poderia cobrar IOF deles. Uma outra situação é o parágrafo 2º. Prestem atenção no parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 150, ele estende a imunidade recíproca. Mas ele estende a imunidade recíproca para quem? Para as autarquias e fundações. Mas aí você tem que observar lá no finalzinho que fala aquela característica vinculada às finalidades essenciais. Então vamos lembrar que a extensão do parágrafo 2º para as fundações e autarquias é só se estiver vinculado às atividades essenciais. O exemplo clássico que acontece quanto a isso, eu vou fazer a diferença para vocês, qualquer imóvel do estado, do município ou da União não paga IPTU, correto? Então, o município de Anápolis não pode cobrar IPTU de onde funciona o INSS, se ali for do próprio INSS. Agora, se for de terceiros, pode, tá? Aí é diferente, que é uma das coisas que algumas pessoas perguntam. Ah, é o INSS que aluga o imóvel de terceiros. Ele tem que pagar? Sim, porque o imóvel não é dele. O IPTU é sobre a propriedade. Então, se o imóvel do INSS for dele mesmo, e é dele mesmo, gente, inclusive aquele pedacinho do Hotel Itamaraty ali, onde funcionam algumas coisas, é do próprio INSS, ele não vai pagar IPTU para o município de Anápolis, ok? Agora eu vou pegar e jogar lá para a capital de Goiânia. Capital Goiânia. Vou pegar a situação em Goiânia. O estado de Goiás, ele tem vários órgãos e ele também tem o tal do Palácio das Esmeraldas ali na Praça Cívica, que é onde o nosso governador, Ronaldo Caiado, ali reside.
O Palácio das Esmeraldas é a residência do governador. Residência do governador, onde é o Palácio das Esmeraldas, é imune do IPTU? Sim! Onde funciona a Assembleia Legislativa, todas as outras coisas do Estado, também é imune ao IPTU? Sim! Mas aí agora eu vou para um outro exemplo, de autarquia. Tem o IQEGO, que é a Indústria Química do Estado de Goiás. IQEGO é uma autarquia e ela, vamos pensar, onde é a sede do IQEGO, ele é imune ao IPTU? Sim, porque está vinculado à atividade essencial. Mas vamos pensar que a IQEGO tem um apartamento para o seu presidente. O presidente da IQEGO reside num apartamento da própria IQEGO. Esse apartamento é imune ao IPTU? Não, porque não está vinculado às atividades essenciais desta fundação ou autarquia. Então, isso é importante a gente estar lembrando. E uma outra observação do parágrafo 3º também do artigo 150, que quando, mesmo sendo empresa pública ou sociedade de economia mista, exercerem atividades como particulares fossem, eles não têm a extensão da imunidade, porque senão seria uma concorrência desleal com os particulares. É o caso do Banco do Brasil, é o caso de Caixa Econômica. Então não tem a extensão à imunidade recíproca quando eles fazem atividades como particulares. Uma exceção que a gente precisa sempre lembrar. Correios, gente. Correios é a exceção para tudo. Correios é uma, como se diz, sui generis. Uma palavra que a gente gosta do direito. Sui generis. O Correios, ele não, mesmo ele sendo a característica de uma empresa de presta serviço, só que como ele é exclusiva do Estado, o Supremo Tribunal Federal deu a imunidade recíproca para os Correios. Então, sempre que você vê Correios, preste atenção nas provas. Artigo 156b é justamente a imunidade dos templos religiosos, de qualquer culto, gente. Não precisa ser as religiões predominantes no Brasil, não. Pode ser qualquer um. De Umbanda, Candomblé, Hare Krishna, não sei qual outro, Espiritismo, Catolicismo, protestante, evangélico, neopentecostal. Nossa, qualquer um. Qualquer religião no Brasil tem a imunidade dos templos de qualquer culto. E uma coisa, o templo não é somente onde funciona a edificação da igreja propriamente dita para prestar o culto. Pode ser, inclusive, a tudo aquilo que esteja vinculado ao exercício da atividade religiosa. Os conventos, os locais onde seriam acampamentos e outras coisas do tipo. O local onde funciona a livraria da igreja e essas outras situações. Mas o que é importante eu saber? Gente, a gente não pode criticar uma imunidade tão importante que visa garantir a liberdade religiosa no país por causa que tem uns, como se diz, malandros que desvirtuam o objetivo da mesma. A gente sabe, gente, que já saiu inúmeras reportagens de pessoas que queriam colocar as coisas, principalmente nessas igrejas onde o pastor é o dono da igreja, só tem ele mesmo, a igreja é ele é o pastor. Eles querem desvirtuar e colocar as coisas no nome da igreja, só que aí coloca uma grande fazenda no nome da igreja e muitas outras coisas, mansões, para desvirtuar e não ter que pagar tributos justamente porque tem essa imunidade. E uma outra observação que eu faço, gente, é uma imunidade somente de impostos. Não é uma imunidade de taxas. Então, muito cuidado. Ah, não vai pagar IPTU, mas tem que pagar a taxa de coleta de lixo. Tá bom? Então, preste atenção nisso. Tem o parágrafo 4º, que fala também que a imunidade desse inciso 6, a linha B, também está vinculado às finalidades essenciais. Então, não é somente somente a dimensão religiosa, não é questões de atividades econômicas, tá? Então, não é coisas muito televisões e outras coisas. Canais de televisão é uma discussão gigantesca que se seria de dimensão religiosa. Por isso que você vai entender até porque que alguns canais de televisão só faz novelas de vínculo religioso. Porque se ele não fizer, ele perde a imunidade. Aí ele vai estar tratando de questões econômicas. Inciso 6, a linha C.
são aquelas imunidades dos partidos políticos, sindicato dos trabalhadores, não é patronal, entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. Então essa imunidade ela também tem que estar vinculada às suas finalidades essenciais e ela está lá no seria para os partidos políticos, para os sindicatos, para as entidades educacionais e assistenciais. Então essas entidades educacionais e assistenciais é o que nós chamamos de filantrópicas. As entidades filantrópicas, além dessa imunidade do artigo 156C, também tem a imunidade do 195, parágrafo 7º. Então preste atenção com essa imunidade do 195, parágrafo 7º, porque ela é aplicável justamente na linha C. E o que é, onde se caracteriza uma instituição sem fim lucrativo? Essa característica da instituição sem fim lucrativo, gente, recentemente o Supremo até fez uma decisão no sentido do artigo 14 do CTN. O artigo 14 do CTN é onde está o que são instituições sem fins lucrativos. Por quê? Porque a gente entende, como se diz, estuda o direito tributário, que para se estipular critérios para restringir precisaria ser por meio de lei complementar. Artigo 146, inciso 2 da nossa Constituição, fala que é exigência de lei complementar para ter essas restrições. Então não poderia ser uma lei ordinária, como a nossa Receita Federal adora fazer. Leis ordinárias não podem caracterizar o que são instituições sem fins lucrativos. E para a gente estar encerrando, é o inciso 6, a linha D, e a linha E, que dá pra gente tratar dos dois juntos. A linha D eu já comentei com vocês, que é de livros, jornais e periódicos e o papel destinado à sua impressão, que está relacionada à liberdade de expressão, ela é uma imunidade objetiva. E já a linha E, que é recente, Emenda Constitucional 75 de 2003, é a que coloca fonogramas e videogramas musicais produzidos no Brasil. Então é um objetivo, gente, de evitar a pirataria nisso aqui. Eles visavam garantir o direito à cultura e que se incentivasse a cultura brasileira. Então, para que não tivesse pirataria, para ficar mais baratos os DVDs, foi criado essa imunidade. Então, isso é a nossa aula de hoje sobre a imunidade tributária. Espero que todos tenham entendido e no mais a gente pode depois ter o nosso momento para tirar as dúvidas. Muito obrigada, valeu!